Olá a todos, bem-vindos! Até agora tenho feito receitas rápidas, coisas que se fazem em 3 tempos, meia hora. Hoje vamos fazer o projeto do fim de semana. Demora um bocadinho mais tempo, não é mais difícil, mas demora mais tempo. Vamos fazer pães de Deus. Nós aqui no Arizona não temos acesso a padarias onde se vendam pães de Deus, portanto a única solução que eu tive foi fazê-los eu própria. E acontece que eles até são bastante fáceis de fazer e são uma coisa gira para fazer ao fim de semana, quando se tem mais tempo. Eu digo mais tempo porque a massa, bem, hoje em dia estão estudos em casa o dia todo, portanto pode ser feita qualquer dia. Mas ao fim de semana não há trabalho. Eu gosto de fazer a massa à noite, deixo-a levedar refrigerada durante a noite e depois na manhã seguinte então acabo. Eu acho que demora mais tempo, esta massa no fim de feita fica um bocadinho molinha porque tem ovos, tem manteiga, é difícil de trabalhar. E o facto de refrigerar permite uma fermentação mais lenta e também permite que de manhã a massa esteja pronta para fazer as bolinhas de pão de Deus. Portanto, vamos então começar. Eu tenho aqui farinha de trigo sem fermento, normal. Vou juntar sal, eu depois ponho as quantidades no post ou nas stories. Vou juntar sal e açúcar. Pronto. Esta massa vai servir hoje para o pão de Deus, mas se não tiverem coco, podem também fazer só um pão doce. Podem polvilhar só com açúcar e fazem uma arrefada. Podem, por exemplo, fazer, eu tenho um tutorial no meu site, depois ponho o link, podem fazer uma coroa de Nutella. E é sempre a mesma massa, uma massa muito versátil e muito boa para esse tipo de coisas doces. Pronto, misturei aqui o açúcar com o sal e o açúcar, não, a farinha com o sal e o açúcar, assim é que é. Tenho aqui leite com o fermento e desta vez usei fermento padeiro, daquele em pods hidratado, chamado fermento tipo Fermipan. Eu aqueci o leite só um bocadinho, eu costumo dizer que a temperatura do leite para ativar o fermento, para quem tem filhos, é a temperatura de dar banho a recém-nascidos. Pelo menos a temperatura que a minha irmã dava às minhas sobrinhas e o que eu compreendia perfeitamente que elas chorassem porque para mim aquilo estava frio. Ou seja, é um morninho, mas é um morninho assim a puxar para o frio. Portanto, a gente põe lá o dedo e está confortável, não escalda, não nada. Porque se tiver o leite muito quente, o que acontece é que mata o fermento. Portanto, a gente quer assim um morninho só ali para ele se começar a mexer e começar a fazer bolinhas. O meu já começou aqui a fazer bolinhas e faz assim uma espuminha em cima. Quer dizer que o fermento está vivo e que está pronto a usar. Portanto, vamos deitá-lo aqui para dentro. Eu estou a fazer a mistura primeiro na tigela e depois vou passar para a bancada e amassar. Se tiverem uma batedeira, façam na batedeira, que é muito mais fácil do que estar a fazer à mão. Mas se não tiverem, faz à mão, demora mais um bocadinho, amassa-se, ganha-se músculo e comemos um pão de Deus extra porque tivemos a amassar. Portanto, tenho aqui o leite com o fermento. Podem usar leite de vaca ou outro leite, portanto aqui desde que o leite não faz diferença se não for de vaca. Se não quiserem usar leite de vaca, podem usar outros. Vou juntar um ovo. Eu primeiro estou aqui a mexer com a colher de pau, mas daqui a nada lavam as minhas mãozinhas. E tenho aqui manteiga. A manteiga já a tirei há um bocadinho do frigorífico para ela estar amolecida, porque se ela estiver fria depois é mais difícil de incorporar. Eu primeiro estou só aqui a misturar isto tudo e daqui a nada já junto a manteiga. Pronto, a parte de fazer à mão é isto, agarra-se aos dedos e isso tudo. Mas olha, se tiverem miúdos também, ponham-nos a participar, porque normalmente as crianças gostam destas porcarias, não é? É giro. Mas isto depois vai ficar tudo uma massa muito macia. A manteiga aqui, como podem ver, está molinha. Os franceses têm uma expressão muito engraçada, chamam isto beurre pommade, como se fosse uma pomada. Portanto, é mais ou menos essa textura ou a consistência de manteiga que queremos. Eu estou assim a dividi-la e a pô-la aqui espaçada na farinha e agora vamos amassar. O que acontece nestas massas, e por isso é que eu disse que se tiverem uma batedeira, façam na batedeira, é que demora mais um bocadinho até ficar no ponto. Muito se fala sobre o glúten nos tempos que correm, mas o que acontece é o glúten é a proteína da farinha e quando se junta água, começa-se assim a formar uma matriz. Pronto. E ela forma-se até bastante depressa. Mas se pusermos manteiga, ovos, açúcar, essa matriz demora mais um bocadinho de tempo a fazer. Imaginem que o glúten são dois amigos, a estender os braços, assim a tentarem-se tocar e formar assim uma rede e depois têm as mãos engorduradas. Escorrega, não é? Não agarra bem. É mais ou menos isso que acontece. Por juntarmos a manteiga, isto demora mais um bocadinho até ficar uma massa macia. A minha massa, entretanto, estou aqui a mexer, já começou a tomar forma.
Mas dito isto, olhem, se não tiverem muita paciência, desde que ela esteja mais ou menos, põe no frigorífico, se não estiver perfeita, vai ficar bom na mesma. Já muitas vezes eu fiz, estava com pressa, não amassei 10 minutos, amassei 5 e ficou tudo bom. Às vezes fica uma massa mais bem amassada, outras vezes fica menos. Nós queremos, quando possível, se tiverem batedeira, uma massa muito elástica. Mas se tiverem a fazer à mão, eu já vou mostrar o aspecto que nós queremos, pelo menos o mínimo que nós queremos. Como podem ver, a farinha já está praticamente limpa a tigela, por aqui na bancada. Eu não vou juntar mais farinha para já. Se eu vir que começa a agarrar muito, junto aqui um bocadinho mais de farinha. E os dedos vão, eventualmente, vão-se limpar. E, portanto, é a técnica com a parte da mão, as costas, não é as costas, como é que isto se chama? Esta parte aqui de trás da mão, eu empurro a massa, depois puxo-a para mim, rodo 90 graus e repito o processo. E a fazer isto até ela não se partir tanto, ela ainda está, quando eu a puxo, ela ainda rasga muito. À medida que esse tal glúten se vai desenvolvendo, ela fica mais elástica. Eu faço a massa à noite, depois meto-a no frigorífico. Outra coisa que eu quero também aqui é que a manteiga fique bem incorporada na massa. E é por isso que queremos amassar um bocadinho. Eu também costumo dizer que isto é coisa para a gente fazer bem dispostos. Se uma pessoa está mal disposta, não cozinha, não amassa, porque de certa forma a gente está a contagiar os outros com o resultado do nosso produto. Portanto, se a gente estiver contentes aqui a amassar, é terapêutico. E depois as pessoas comem o pão de Deus e pensam, tão bom, estou tão feliz. Portanto, isto é uma coisa para provocar alegria. E como podem ver, eu vou aqui amassando, já começa a descolar da mão. Um truque que eu vos posso dar, quando acabam de amassar, se ainda tiverem um bocadinho desta massa colada à mão, em vez de lavarem com água logo, usem um bocadinho de farinha. Portanto, a seco, pegam um bocadinho de farinha e esfregam assim as mãos uma na outra e limpam as mãos um bocado a seco. Aliás, até sem farinha, se eu fizer isto, já saem os pedaços maiores de massa. E depois quando lavam é mais fácil, porque se metem água nestas mãos sujas com a massa, então ainda é pior. Pronto, eu vou aqui amassar, a gente vai pôr isto no fast forward e eu já cá volto para vos mostrar como é que nós queremos a massa antes dela ir passar a noite no frigorífico. Pronto, já amassei aqui a minha massa. O que é que eu estou à procura? A gente agora, no início, quando eu puxava a massa para longe de mim, ela rasgava logo. Agora já não, agora já começa a mostrar alguma resistência. E também está assim lisinha e sedosa. Pronto, é o que chega para a massa estar amassada. Ela agora, vou só fazer aqui uma bola, só para ela estar assim mais coscadinha. Vou pô-la aqui na tigela, limpei a tigela só assim dos pedaços de farinha maior, vou pô-la aqui dentro, vou tapar isto com película aderente e vai ao frigorífico. E amanhã de manhã fazemos o resto. Olá a todos, bom dia! Estamos de volta, a massa ficou então levedada durante a noite no frigorífico, está aqui crescidinha, bonita, e vamos formar as bolinhas para os nossos pães de Deus. Eu ontem não disse, eu não pus nem limão nem baunilha na massa, porque não tinha, não calhou, não é preciso se não tiverem, mas se tiverem, se gostarem de um bocadinho de aroma de limão, ponham uma raspinha quando estão a fazer massa. Se gostarem de baunilha, ponham um bocadinho de extrato de baunilha ou idealmente até pasta de baunilha, mas não é essencial. Vou tirar a massa aqui da tigela, ela está fria, portanto acaba por ser mais fácil de trabalhar, não é assim molenga, só raspar aqui o fundinho, tenho certeza que não se perde nada. E eu vou fazer os pães de Deus. Mas se não quiserem fazer pães de Deus, podem fazer, por exemplo, aqueles rolos, aqueles caracóis de canela, podem fazer a coroa de Nutella também com esta massa, ou até só umas bolinhas com açúcar, as tais arrofadas, tudo com a mesma massa. Portanto, é uma massa muito versátil. Eu aqui sou um bocadinho à chefe, eu gosto de pesar a porção da massa. Eu vou pesar 80 gramas. Podem fazer a olho se não tiverem balança, queremos mais ou menos no mesmo tamanho. Mas eu gosto de pesar porque assim sei que eles vão rodar ao mesmo tempo, vão cozer uniformemente, fica também com uma aparência melhor. Portanto, eu aqui peso a pessoa a certa altura, tanto pesar, este começa a ter a ideia do tamanho que quer, e então aqui os 80, e eu vou fazer o resto das bolinhas. Uma atenção só é manter as bolinhas sempre tapadas, para não ganharem aquela pele seca, ficarem sempre fofinhas e umedecidas. Portanto, isto agora se calhar vai andar um bocadinho mais depressa. Pronto, já dividi aqui as bolinhas, deu 7 bolinhas.
Elas não estão exatamente com 80 gramas cada uma, há umas que têm 78, outras 83, mas desde que esteja assim mais dentro de 5 gramas de intervalo, ficam boas. Portanto, agora elas estão aqui, vou fazer bolinha mesmo, portanto só dividi a massa, vou fazer a bolinha, fazer aquele movimento com a mão. O que é que se faz aqui? A palma da mão está apoiada na bancada e nós pressionamos, portanto, para a frente e depois volta para trás, fazendo assim uma conchinha com a mão. O que é que se pretende com isto? Pôr aqui, esticar a massa em cima e em baixo depois criar como é que eu ia dizer, não ficar a massa muito dividida, portanto ficar mais uniforme. Se virem que estão com dificuldade a fazer isto ou se estiverem, por exemplo, com miúdos, outra maneira de fazer é pegam na massa e põem de fora para dentro, portanto fazendo mais ou menos o mesmo, mas ao contrário, de fora para dentro e fazer a tal bolinha, portanto vai esticar a superfície da massa deste lado e daqui depois fica um remate, era mais perfeitinho, portanto não fica agora perfeita, mas depois com a mão, até com as duas, dão assim um jeitinho. Também é uma maneira de fazer, em vez de fazer só com uma, vão com uma mão e fazem e depois vão com a outra ou até com as duas ao mesmo tempo. E como veem fica assim até um remoinho aqui em baixo, a bolinha lisinha em cima. Eu vou fazer isto com as bolinhas todas, tenho aqui um tabuleiro com papel vegetal e vou pôr uma bolinha aqui. Elas vão expandir à medida que vão agora levedar novamente, mas eu gosto delas mais ou menos perto umas das outras, porque à medida que elas crescem eu quero que elas se toquem, porque depois quando vão a cozer ficam assim mais molinhas e mais mal cozidinhas, portanto a parte que se tocam. Se gostarem mais dos pães de Deus assim mais torradinhos de lados, separem-nas bem e eles cozem individualmente redondinhos. Se gostarem assim daqueles mais massinha mal cozida, ponham-nos mais perto, mas eu vou fazer o resto das bolinhas e no final mostro como é que eles estão organizados aqui no meu tabuleiro. Sempre tapado com a película aderente para ter a certeza, lá está, que não ganham uma pele. E agora, mais uma vez, aqui eu faço forward enquanto eu faço o resto das bolinhas. Depois já mostro como é que elas ficam no tabuleiro. Pronto, já moldei aqui as minhas bolinhas todas e vou pô-las mais ou menos aqui. Isto são 2 ou 3 centímetros de distância umas das outras. Depois organizam dependendo, eu tenho aqui o meu tabuleiro, mas se tiverem um tabuleiro diferente ou até um pirex, também podem usar. Portanto, está aqui. Vou tapá-las com película aderente. Não precisam estar muito presas. Nós queremos tapar, mas não faz mal que o ar circule um bocadinho. Eu cá em casa faço uma coisa. O tabuleiro cabe dentro de micro-ondas. Eu ponho dentro do micro-ondas desligado. O que eu ponho é 2 canecas, portanto eu fervo uma água, ponho a água a ferver em 2 canecas, ponho o tabuleiro dentro de micro-ondas, ponho essa água, essas canecas com água quente dentro de micro-ondas, fecho a porta e deixo ficar pelo menos 1 hora, 1h e meia. E depois elas vão crescendo e vou tomando conta. Às vezes a massa está fria, vai demorar um bocadinho de tempo até este fermento acordar para a vida e começar a mexer, portanto sejam pacientes. E depois também, dependendo da temperatura da vossa casa, às vezes da estação do ano, podem demorar mais um bocadinho ou menos um bocadinho. Eu diria pelo menos 1h e meia, 2 horas e meia. Eu vou tentar mostrar com a câmera o ponto, como é que a gente sabe quando é que eles estão prontos a ir ao forno. Porquê que eu meto a água a ferver? Nesta fase, o fermento dá-se muito bem, é muito feliz, assim, numa temperatura mais morninha e também com umidade. A umidade faz com que ele se reproduza ou se multiplique mais depressa. Daí eu pôr a caneca com água quente no micro-ondas. Substitui um bocadinho o que existem nas padarias profissionais, que é uma máquina específica onde se controla a umidade e a temperatura, onde se faz esta parte final da levedação da massa. Portanto, eu vou fazer isto e já volto para fazer o recheio de coco, que entretanto vai esperar até os pães estarem levedos e prontos a ir ao forno. Like a bird on a tree. I'm just... Já passaram cerca de 2 horas e a massa está, como podem ver, cresceu, assim fofinha, insuflada. Agora, o que nós queremos procurar, vou ver se consigo demonstrar isto. Quando a massa está pronta, nós
fazemos é espetamos o dedo, assim, 1 centímetro, e a massa deve lentamente, ela cresce de volta. Se tocarem e a massa reagir muito depressa, o que vai acontecer é que ainda não está pronto, ainda tem que dar mais um bocadinho. Aliás, podem ver, aqui eu fiz estes buraquinhos antes, ainda está aqui uma covinha pequenina, mas já a massa insuflou. Se espetarem o dedo e ficar lá o dedo marcado, é porque já levantou um bocadinho mais, portanto vamos despachar e pôr isto no forno. Mas pronto, esse é o truque. Quando a massa ainda não está pronta, espeta-se o dedo e ela volta muito rapidamente a encher esse buraco. Quando está no ponto, enche lentamente e quando já passou ali do ponto, fica o dedo marcado na profundidade exata do nosso dedo. E aí a gente quer cozinhá-la o mais depressa possível, ou assá-la o mais depressa possível, porque se ela levedar demais, colapsa. Pronto, há esse risco. Vamos agora fazer a cobertura de coco. Eu, entretanto, liguei o forno a 180 graus, que é para estar bem quentinho quando eu puser os pãezinhos lá, e vou fazer a cobertura. Portanto, isto é o forno a dizer que está quente. Tenho aqui açúcar, vou juntar o açúcar, depois digo quais são as quantidades exatas. Vamos pôr o coco, misturar aqui os secos. Eu vou só dar aqui uma mistura dela, só para o coco e o açúcar ficarem bem incorporados um com o outro. E vou juntar 3 ovos. E, portanto, esta é a cobertura que vai por cima. Eu gosto de bastante cobertura em cima dos pães de Deus. E acho que esta vai dar bastante. Eles depois ainda crescem um bocadinho no forno. Se virem que os puseram muito afastados e quiserem mais juntinhos, muito delicadamente podem mexê-los. Eu vou deixar os meus assim, porque eles estão tão leves e tão bem levedados que se a gente mexe muito acaba por tirar o ar. Esta divisão do coco, eu às vezes, como que é assim, muito preciosa nestas coisas, peso este coco, este preparado, e depois vejo, tenho 7 pãezinhos, divido por 7 e peso a quantidade que vai em cada um. Eu agora vou fazer isto a olho, que como provavelmente vai fazer toda a gente em casa. Entretanto, eu não vou pincelar com o ovo o topo dos pãezinhos, podem fazê-lo, portanto, eu vou ser honesta aqui, neste momento no Arizona estamos com uma pequena escassez de ovos, portanto eles têm que ser usados com alguma atenção, não usar demais, portanto, mas se quiserem podem pincelar com uma gema, que assim douram mais um bocadinho no forno e depois também agarra melhor aqui a parte do coco. Isto vai agora sem ovo, mas é só para saberem que se tiverem ovos com fartura podem fazê-lo. Isto parece uma grande papa, agora vamos com jeitinho pôr em cima e eu vou pôr nos outros todos. Isto eventualmente vamos fazer aqui um fast forward até eles estarem todos cobertos com coco. Como podem ver, estou a ser bastante generosa. Os nossos pães de Deus já têm todos a cobertura de coco, como podem ver, bastante generosa, e agora vão ao forno, 180 graus. Pouco tempo, eles até cozem bastante rápido, 15 minutos, mas eu começava se calhar a prestar atenção a partir dos 12, 13 minutos. Às vezes parece que eles ainda não estão, mas já estão, porque nós queremos aquela massinha molinha por dentro, e se deixamos cozer demais, depois ficam secos. Portanto, eu apontava assim para a casa dos 15 minutos. Vamos então pô-los no forno, depois eu já venho mostrar no final. Vou agora tirar os pães de Deus do forno, eles acabaram por estar um bocadinho mais do que os 15 minutos iniciais que eu referi. Estamos nos 20 minutos, então mesmo bons. Agora vamos tirá-los. Olhem só o aspecto disto. Se tiverem pincelado com a gema de ovo antes de pôr o coco, estão um bocadinho mais dourados. Ficam um bocadinho mais dourados, mas não tinham, por isso é que ficam assim mais branquinhos, mas estão cozidinhos. Agora vou deixar aqui arrefecer um bocado, porque eles agora ainda estão quentes. Se bem que este aqui, está tão fofinho. Vamos ver como é que estão a base. Estão a ver? Coradinho, cheios de coco. Uma delícia para o lanche com um chazinho. Espero que façam em casa e que aproveitem. Até a próxima. E já vai. Lá foi eu. Pronto. Até à próxima.